As leis morais e a verdadeira felicidade. Allan Kardec, ao estruturar o Livro dos Espíritos, dedica sua terceira parte inteiramente às leis morais, fundamento da doutrina espírita que estabelece a conexão profunda entre o cumprimento das leis divinas e a verdadeira felicidade humana. O Espiritismo, enquanto filosofia e ciência do espírito, revela que nossa alegria perene não depende de circunstâncias externas, mas sim do alinhamento da nossa forma de viver com as leis divinas. O conceito de lei natural na doutrina espírita. Na questão 614 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos espíritos superiores: que se deve entender por lei natural? A resposta é direta e transformadora. A lei natural é a lei de Deus. Esta definição possui implicações profundas para o entendimento da filosofia espírita através das obras de Allan Kardec. Se a lei natural é a lei divina, ela carrega em si características do próprio Criador. É eterna e imutável. Sendo Deus a inteligência suprema, conceito desenvolvido no livro 1 de O Livro dos Espíritos, ao tratar das causas primárias, aquilo que ele estabeleceu representa a máxima perfeição. O perfeito não pode ser aprimorado, pois qualquer alteração indicaria que não era perfeito desde o princípio. Esta compreensão traz uma certeza libertadora. Quando alcançamos o verdadeiro conhecimento de uma lei natural, esse conhecimento permanece conosco para sempre. Não se trata de uma verdade relativa ou temporária, mas de um saber definitivo que atravessa encarnações e constitui patrimônio imortal do espírito em sua jornada evolutiva. As leis morais apresentadas por Kardec, 10 ao todo, começando pela lei de adoração e culminando na lei de justiça, amor e caridade, sintetizam toda a moral espírita e representam uma explicação detalhada e profunda do pensamento moral do Cristo. Não por acaso, os próprios Espíritos indicam na questão 648 que essa divisão remonta aos 10 mandamentos de Moisés, evidenciando a continuidade e o aprofundamento progressivo da revelação divina. O conhecimento dessas leis, porém, não deve servir apenas ao deleite intelectual. Embora as obras de Kardec sejam ricas, belas e profundas do ponto de vista filosófico, o verdadeiro espírita é reconhecido por sua transformação moral. O conhecimento é ferramenta de transformação, e o processo completo envolve 3 etapas: conhecer pela razão, decidir pela vontade e agir pelo cumprimento da lei. Este é o caminho que conduz à felicidade verdadeira. A única verdade para a felicidade do homem. Os espíritos são categóricos na questão 614. A lei natural é a única verdadeira para a felicidade do homem. Não existe outro caminho. Esta afirmação deve nos fazer refletir profundamente sobre onde estamos investindo nossa energia e atenção. Mas de que felicidade estamos falando? Não se trata da alegria transitória de um momento agradável com a família, do prazer de uma boa refeição ou da satisfação temporária da saúde corporal. Embora essas alegrias sejam legítimas e possam até decorrer do cumprimento das leis divinas, a verdadeira felicidade vai infinitamente além. O corpo físico, por mais que cuidemos dele, é uma ferramenta temporária que inevitavelmente se desgasta. Pense nisso. Trabalhamos 60 anos para garantir 15 anos de tranquilidade na velhice. Mas como garantir séculos de paz e alegria após o desencarne? A resposta está no conceito espírita de felicidade, uma paz interior de quem tem a consciência tranquila por ter vivido conforme a lei de Deus. Uma alegria perene, um estado de contentamento constante e firme que nada pode tirar. Este estado depende única e exclusivamente do cumprimento das leis morais. O testemunho dos espíritos, evidência e não teoria. A doutrina espírita não se baseia em especulações filosóficas ou imaginação teológica. Desde Platão, filósofos imaginaram o Tártaro. Religiões tradicionais criaram imagens de céus paradisíacos e infernos com fornalhas incandescentes. Mas tudo isso era fruto da imaginação humana, não da observação. Allan Kardec, aplicando o método científico ao estudo do espiritualismo, estabeleceu uma abordagem científica. Quero saber o que acontece com o suicida após a morte.
Evocamos os suicidas desencarnados para que narrem seu estado. A mesma metodologia foi aplicada aos criminosos endurecidos, aos espíritos medianos e aos espíritos elevados. Na segunda parte de O Céu e o Inferno, obra que completa 160 anos em 2025, Kardec apresenta comunicações mediúnicas organizadas por categorias, revelando o estado real dos espíritos conforme viveram na Terra. Ali está a prova experimental da tese espírita. Os felizes são aqueles que cumpriram as leis divinas. Os sofredores são os que as violaram conscientemente. Essa classificação não é arbitrária ou punitiva. É consequência natural do funcionamento das leis naturais. Assim como quem desrespeita as leis físicas sofre consequências físicas, quem desrespeita as leis morais experimenta a punição pelo desvio dessa lei. Não há juiz externo condenando, mas sim a própria consciência do espírito confrontando-se com suas escolhas e suas consequências. A maioria de nós se encontra na categoria dos medianos, nem totalmente entregues ao bem, nem completamente endurecidos no mal. Oscilamos entre bons propósitos e imperfeições, entre generosidade e egoísmo, entre paciência e irritação. E é justamente para essa maioria que o estudo sério da doutrina espírita se torna fundamental. Ele nos oferece conhecimento objetivo sobre como progredir moralmente, como exercer nosso livre-arbítrio com sabedoria e como construir, dia após dia, essa consciência tranquila que garante a felicidade duradoura. Vivendo as leis morais, conhecimento e transformação. O estudo das leis morais apresentadas na terceira parte de O Livro dos Espíritos não é um fim em si mesmo, é meio de transformação. As 10 leis, adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e justiça, amor, caridade, formam um sistema completo que abrange todas as dimensões da experiência humana para com Deus, para com seu semelhante e para consigo mesmo. Conhecer essas leis significa saber o caminho da felicidade do espírito, quais são os princípios que regem as relações entre os espíritos e como nossas escolhas presentes determinam nosso futuro. Mas esse conhecimento só se completa quando se torna prática, quando a vontade decide agir em conformidade com o que a razão compreendeu. A ciência espírita mostra que o princípio inteligente evolui continuamente e que essa evolução ocorre tanto no plano intelectual quanto no moral. Mais importante que acumular conhecimentos é transformar a natureza íntima, substituindo gradualmente as más paixões pelas virtudes, o orgulho pela humildade, a revolta pela resignação consciente. Este é o trabalho de séculos, desenvolvido através de múltiplas reencarnações. Mas cada pequeno avanço conquistado hoje representa um patrimônio imortal, uma conquista que ninguém pode nos tirar e que levamos conosco para além da vida material. Conclusão: mudar para ser feliz na imortalidade. Se trabalhamos décadas para garantir alguns anos de conforto material na terceira idade, quanto mais deveríamos investir na preparação para a vida eterna que nos aguarda? A doutrina espírita nos oferece o mapa desse movimento de progresso, o cumprimento consciente das leis morais trazidas por Allan Kardec e pelos espíritos na obra O Livro dos Espíritos. A verdadeira felicidade não é privilégio de alguns eleitos ou resultado de circunstâncias favoráveis. É consequência natural e acessível a todos que se dispõem a conhecer e praticar as leis divinas. É a paz interior de quem vive em harmonia com as leis naturais, a alegria perene de quem pode olhar para sua consciência sem medo ou remorso. Gostou deste estudo? Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Que Jesus nos abençoe sempre.